mas nós não podemos, como os diagnósticos da atualidade fazem, considerar somente uma instância cognitiva para trabalhar o paciente. Nós precisamos incluir uma instância também subjetiva, uma experiência também afetiva para aquilo, ok? Para isso, nós vamos retomar um tema que eu já tenho falado para vocês, da ideia do cérebro preditivo. O que é o cérebro preditivo? É a ideia de que o cérebro não apenas ele percebe a realidade, como ele intui, ele faz inferências nessa realidade, ele modifica essa realidade, ele modifica a cena, ele modifica aquilo que chega para ele. Isso é o cérebro preditivo. E por que o cérebro preditivo faz isso, gente? Porque o cérebro precisa minimizar a energia livre. Minimizar a ideia da energia livre é modelo preditivo. Ou seja, modelo preditivo é eu preciso intuir, inferir, prever como será a realidade para que eu não tenha surpresa, porque se eu tiver surpresa, a energia livre aumenta. Por isso o cérebro preditivo, ele precisa prever, preditivo de prever alguma coisa, prever a cena, prever o comportamento, prever o sentimento, prever a consequência, ele está fazendo inferência nessa realidade o tempo todo. Cada vez que ele não consegue prever uma cena, prever a realidade, acontece uma falha no modelo preditivo, um erro preditivo, e esse erro preditivo tira nós da homeostase. Tirar-nos da homeostase é aumentar a energia livre, que é, de certa forma, aproximar da morte. Tá? Então, quando eu falo do cérebro preditivo, eu estou dizendo que essa experiência do mundo que o paciente tem, tá? A experiência que ele tem do mundo, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, de certa forma diz que está sentindo para você, não é uma cópia fiel da realidade lá fora. Na verdade, é uma construção interna que o nosso modelo preditivo faz para interpretar a realidade. Um exemplo básico disso que eu estou colocando aqui tem duas figuras aqui. Em cima tem um vaso, ao mesmo tempo o meu cérebro vai trazer uma inferência sobre essa realidade e vai construir dois rostos. Um rosto à esquerda e um rosto à direita. Espero que todo mundo tenha conseguido ver. Aqui tem um nariz, um outro nariz. Boca, boca, queixo, queixo, cabeça, cabeça. E aqui no meio o vaso. Tá? Ou seja, então aqui o cérebro ele faz uma inferência. Ele preenche a realidade. Ele preenche aquilo que ele falta. Da mesma forma, essa outra figura aqui. Aqui nós temos três bolinhas, três círculos, cada uma com um pedaço triangular cortado. Mas o nosso cérebro faz uma inferência nessas formas e prevê um triângulo. Ou seja, a gente está fazendo... Não tem, gente, realmente não tem um triângulo aqui e não tem dois rostos aqui. Assim como eu posso dizer que não tem esse vaso aqui, mas tem dois rostos aqui. Por que para algumas pessoas é mais fácil ela ver o rosto e para outras pessoas é mais fácil ela ver o vaso? Modelo preditivo. Modelo subjetivo. Percurso, história do indivíduo. Tem gente que não vai conseguir ver o rosto de jeito nenhum, como tem gente que não vai conseguir ver o vaso de jeito nenhum. Tá? Então, isso é o que o nosso cérebro faz. Isso aqui ele vem da Gestalt terapia, a ideia de completar formas, né? Mas o tempo todo o cérebro faz isso aqui. Aí o que eu estou dizendo para você? Quando o seu paciente traz para você uma história, uma cena que aconteceu, uma discussão, um desentendimento, um conflito no relacionamento, o paciente está trazendo isso aqui. Ele está trazendo as inferências dele sobre a realidade. Ele está trazendo as inferências dele sobre o comportamento do outro. Ele está fazendo as inferências dele sobre a outra pessoa, sobre a própria realidade. Isso é o discurso psicanalítico. É isso que o paciente está trazendo para vocês. Inferências. E o paciente vai dizer, vai jurar, quando a gente fala de pé junto, não tinha um triângulo lá em casa. Quando você vai ver a cena, não tinha um triângulo, tinha três círculos com esses cortes e o paciente, no cérebro preditivo, construiu um triângulo. Não tinha dois rostos lá do lado daquele vaso. Quando você vai ver, não tem dois rostos, tem um vaso. Mas o cérebro inferiu dois rostos ali. Tá? Isso é o modelo preditivo do paciente. O meu modelo preditivo é que cada vez que eu ver essa figura, eu vou ver o vaso em vez dos rostos. Ou eu vou ver o rosto em vez do vaso e vice-versa. Então, guardem isso. A próxima vez que vocês ouvirem um discurso do paciente de vocês,
acerca de um acontecimento, acerca de uma história e assim sucessivamente. Tá bom? Pessoal, o, o Júlio acabou de postar um story lá no Instagram dele, marcando a nossa aula. Quem quiser fazer isso, tá, gente? Ajuda muito. Assim, esse conteúdo chega para mais pessoas. Eu acho que a neuropsicanálise ela está começando a ser divulgada, porque tem chegado bastante. Por isso que eu estou falando que eu vou construir, vou refinar, filtrar a comunidade para colocar pessoas que estão estudando comigo, porque tem muitos profissionais mesmo, às vezes pacientes, querendo a primeira experiência ou querendo ser atendida por neuropsicanálise. E eu quero ter a segurança de recomendar vocês. É por isso que eu vou estar lá no meu site. Tem uma pessoa, por exemplo, que ela já está aguardando uma recomendação. É isso que eu quero. Eu quero poder recomendar vocês, que vai aumentar muito a procura por neuropsicanálise. Vocês podem aqui. Eu sei que às vezes parece que eu estou fazendo um trabalho tão pequeno aqui, mas não. Esse trabalho é grande. Ontem eu estava 1 hora da manhã, eu estava lá montando essa aula. Por quê? Porque eu acredito no que eu estou fazendo. Porque eu acredito no que eu estou divulgando. Então, cada vez que vocês postam uma aula, marca lá a comunidade, marca o meu perfil, ou compartilha um vídeo, ou como o Júlio está fazendo, vocês vão lá na rede social e fazem um vídeo falando sobre aquilo, vocês estão divulgando neuropsicanálise, vocês estão divulgando neurociência afetiva. E isso aumenta muito o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, acreditem, hoje parece que é um trabalho muito pequeno que a gente está fazendo aqui, mas acreditem na dimensão futura que isso aqui vai ter. Acreditem muito nisso. E não tem a ver com o Eduardo, tem que a ver com a neuropsicanálise, tem a ver com o conteúdo que eu estou trazendo aqui. Eu sempre bato na tecla de que a segurança que eu tenho para trazer o conteúdo para vocês é que ele está fundamentado. Existe uma fundamentação para o que eu estou falando aqui. Não é nada da minha cabeça. Tem fundamentação, tem segurança. Então, não tenham medo de expor o que é neuropsicanálise na rede social. Vocês vão receber hater? Vão, para tudo. Mesmo a melhor das neurociências tem hater, mesmo a melhor da psicologia tem, mesmo o próprio Freud teria muito hater. É natural que tenham. As pessoas têm discordância. Assim, sejam terapeutas a olhar para esse tipo de hater. Entendam que a pessoa tem um modelo preditivo dela. E o modelo preditivo dela é que isso não é verdade, que isso não presta. E está tudo bem. Se a pessoa não está no processo psicanalítico comigo, eu não tenho que modificar o modelo preditivo dela porque ela pediu. Não tenho. Tá? Agora, se isso incomoda tanto vocês, alerta para o sinal preditivo de vocês. Ok? Então, de verdade, se não tenham medo de ter esse papel, de ir lá, etc., e trazer isso, acho que funciona muito. A gente está construindo uma coisa que no futuro vai trazer, de certa forma, um reconhecimento muito grande para o campo da psicanálise. Na minha perspectiva, é a ideia de plantar uma árvore, e eu não estou aqui plantando essa árvore porque eu quero ter o prazer ou a garantia de que eu vou aproveitar a sombra dela. Não é sobre isso. Tá? É sobre ter uma árvore e alguém vai, de algum momento, descansar abaixo dessa árvore e colher os frutos dela. Ok? Por isso a ideia lá de convidar vocês para ter um papel mais ativo dentro da comunidade, para vocês explanarem a aula. Acredito que semana que vem a gente comece a entrar em contato com quem se inscreveu lá para ministrar a aula. É uma oportunidade de desenvolver um pouco isso aqui. Tá bom? Retomando, então, o seu olho capta, então, vamos pegar a ideia lá que eu estava falando, né, do triângulo. Vocês viram o triângulo lá e vocês viram o rosto, né, que não tinha lá, mas que, de certa forma, vocês viram. Por que que aquilo acontece? E aí eu trago uma ideiazinha para explicar isso. Imagina que ali tem aquela mancha ali, né? Existe aquela mancha, eu não estou dizendo que aquela mancha é vermelha, alguns de vocês devem estar vendo essa mancha vermelha, alguns de vocês devem estar vendo essa mancha verde, alguns de vocês devem estar vendo essa mancha azul, tá? Mas tem uma mancha ali. O que que acontece? Quando bate a luz nessa mancha, ou seja, bateu a luz nessa mancha ali, o que o nosso cérebro vai receber através desse nervo óptico não é, entendam isso, gente, não é a cor da mancha. Não é a mancha vermelha, azul, verde. Não é isso que o nosso cérebro vai receber. O que o nosso cérebro vai perceber é o contraste, ou seja, ele vai comparar, assim como ele fez lá no rosto e no triângulo, ele vai comparar a luz batendo nessa mancha, tá? Com a escuridão, o contraste que existe aonde a luz não bate, ou seja, ao redor da luz tem algo mais escuro. Logo, a luz bateu nessa mancha, o que que o cérebro vai fazer? Esse sinal de luz vai entrar pelo nervo óptico, vai entrar pela nossa retina. Quando isso chega lá, ele não chega como mancha. Ele não chega como uma mancha vermelha, não chega como uma mancha verde e não chega como uma mancha azul.
ele vai chegar lá dentro do cérebro como um sinal elétrico. Atrás aqui dos nossos olhos tem os bastonetes, que a gente chama, e esses bastonetes recebem esse sinal elétrico. Esse sinal elétrico conduzido por esse nervo óptico vai levar lá para o cérebro. O que que o cérebro vai fazer? Ele vai receber esse sinal elétrico e vai colorir aquilo de vermelho, ou vai colorir aquilo de azul, ou vai colorir aquilo de verde. É isso que o nosso cérebro vai fazer. Ele não está vendo nem a luz diretamente e nem está vendo a mancha colorida diretamente. Ele está vendo ali um contraste que a luz bateu ali, ele percebe aquele contraste, aquela zona tem uma cor, uma luminosidade diferente das outras regiões. Então ele recebe esse contraste, esse sinal elétrico. Esse sinal elétrico então entra pelo nervo óptico e sinaliza para o cérebro essa diferença, ou seja, ali está tem essa claridade, ali tem essa claridade. O cérebro então vai colorir aquela região de uma cor. Ele precisa colorir porque ela tem um contraste diferente das outras regiões ao redor. E aí ele vai pintar aquilo de vermelho. Pintando aquilo de vermelho, o que eu estou dizendo para vocês é: não tem uma mancha nessa imagem, nem vermelha, nem tem uma mancha verde e nem tem uma mancha azul. Tem uma mancha cinza. Tem uma mancha cinza, mas o nosso cérebro pega isso aqui, leva isso para o cérebro, ele interpreta aquilo e pinta a mancha de vermelho. De novo, não foi a mancha vermelha que entrou no seu cérebro, nem a azul, nem a verde, foi só uma mancha. Foi o cérebro que deu cor para diferenciar esse espaço iluminado das outras regiões um pouco menos iluminada. Ou seja, ele infere que aquilo é vermelho e ele registra aquilo como vermelho. Notem, ele então fez uma inferência sobre a realidade, pintou aquilo, construiu essa imagem, mas a mancha está cinza. É tão interessante que, talvez, deixa eu ver se eu consigo entrar nisso aqui, gente. São 10 slides, são 22 slides, agora já são, nossa. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pincelada rápida, assim, como que funciona a ideia da visão. Vocês já perceberam, então, assim, nós temos dois olhos, certo? Nós temos aqui dois olhos que, se você tampa um, você vê essa parte aqui. Se você tampa esse, você vê essa parte, né? Ou se você tampa aqui, você vê um pouco menor essas regiões. Se aqui eu vejo essa imagem e aí eu viso aqui, eu vejo essa mesma imagem, por que que essa imagem não vem duplicada, então, para a nossa realidade? Por que que eu não olho para essa cena e essa imagem não tende a se duplicar? Por que que eu não vejo dois computadores? Por que que eu não vejo duas câmeras? Aí vem uma coisa muito interessante. Talvez eu traga a ideia aqui para tentar clarear isso para vocês. Tá. Eu acho que eu vou conseguir clarear aqui, ó. Ok, então eu não estou vendo duas imagens aqui, eu estou vendo só uma imagem. Para isso eu vou dar uma ilustração bem legal. Eu vou pegar um bolo que é uma coisa que todo mundo faz, já viu numa padaria, então é uma coisa fácil de entender. Eu estou trazendo isso aqui, gente, só para clarear como que o paciente monta os discursos verbalizados para vocês, tá? Então, imagina aí, eu vou colocar o olho, cada lado do nosso cérebro é como se fosse um chefe de cozinha, ou seja, um chefe de cozinha do lado esquerdo e um chefe de cozinha do lado direito. Então, são dois chefes de cozinha. E eles recebem uma tarefa. O que que eles recebem? Eles recebem os mesmos ingredientes, ou seja, o chefe A tem ingredientes tal e o chefe B tem os mesmos ingredientes que o chefe A, os mesmos ingredientes. O que eles têm como dever é, vocês precisam preparar um bolo. O que que vai acontecer? Esses dois chefes, eles vão compartilhar as receitas, ou seja, existe uma única receita para os dois chefes. Tempo, quantidade, etc. Quando esses dois chefes começam a trabalhar no bolo, né, estão começando a trabalhar no bolo, o que acontece? A gente sabe que existe um X aqui. Então, esse nervo óptico esquerdo leva o sinal para o cérebro direito e o nervo óptico direito leva o sinal para o cérebro esquerdo. É assim que acontece essa triangulação, esse X. Quando eles fazem esse bolo, o bolo sai exatamente igual. O bolo sai exatamente como se fosse a mesma pessoa fazendo os dois bolos, mas foram feitos por cérebros diferentes, por olhos diferentes. Só que aí vem a ideia mais importante. Quando esse bolo é feito, entendam isso, o bolo foi feito ali, etc, ok.
Mas como, Eduardo, que acontece se é dois bolos feitos por duas pessoas diferentes? Por que eu não estou vendo dois bolos e por que eu não estou vendo duas realidades, duas imagens que são dois olhos, dois cérebros? Aí entra um terceiro chefe, entra um especialista. Lembra que eu falei que era uma mesma receita? Essa mesma receita que está sendo passada por chefes diferentes foi feita por um terceiro chefe, um especialista em confeitaria. E o que, que ele faz? Ele vai pegar a parte desse bolo que o chefe B construiu, a parte do bolo que o chefe A construiu e vai juntar elas. Quando ele juntar essas duas partes do bolo, o que esse terceiro chefe vai fazer? Ele vai então construir uma outra camada de bolo para esconder, de certa forma, a emenda desses dois bolos. E aí, quando você olha para aquele bolo, parece apenas um bolo. Não é dois bolos, são apenas um bolo. Por quê? Porque ele cobriu, ele disfarçou através do confeite lá, essa emenda do bolo que a gente não percebe. Quem que seria esse terceiro chefe falando do nosso cérebro? Chama-se corpo caloso. Corpo caloso é uma triangulação, como se fosse um X de nervos que nós temos entre os hemisférios cerebrais, uma instância que fica bem no meinho mesmo aqui. Ela é responsável pela união, a conexão das duas instâncias cerebrais. Então, esse corpo caloso, nessa triangulação que ele faz de nervos ópticos, de sinalizações que ele está recebendo da realidade, o que ele faz é disfarçar para você, ele disfarça para você, acredite nisso o tempo todo, para que você não veja duas imagens. Ou seja, ele é como se ele fosse um editor de vídeo. Então, ele meio que edita o vídeo, edita a imagem e a foto para que você veja uma única cena. É uma única cena que tem aqui. Olha que interessante isso, gente. O corpo caloso é responsável por isso. Mas quando o corpo caloso, algumas pessoas nascem com uma condição em que o corpo caloso tem uma deficiência, uma outra região do cérebro assume essa função. Mas o tempo todo o cérebro faz para você esse concerto de bolo, esse concerto de cena, esse concerto de imagem. Então, você está vendo de fato duas imagens, mas o teu cérebro, através do modelo preditivo, ele faz uma inferência na realidade e acaba unindo essas duas imagens. Acaba unindo essas duas cenas para que ela pareça uma única cena. Então, embora eu tenha dois olhos, dois sinais recebendo o estímulo da realidade, elas se comportam como um. A cena que se monta aqui atrás, no cérebro, é apenas uma cena. Mas são duas cenas que eu estou recebendo a todo momento, a todo instante, porque são dois sinais captando aquilo. Tá? E aí se monta como uma única cena. Queria trazer isso para vocês para dizer assim, que quando o paciente, aí o Marcos Somos atendeu um paciente que ele tinha uma lesão específica no corpo caloso e o paciente via duas cenas. Não, e é pior, assim, para vocês acharem que é uma coisa de louco, é ainda mais complicado. Por quê? Quando esses sinais de luz vêm, eles batem aqui nesses nervos, nesses batonetes da retina, a gente recebe essa imagem como se fosse um espelho. Ou seja, a realidade que nós recebemos, ela vem de cabeça para baixo. É tipo assim, ó, se você pegar o seu celular agora e aí você colocar a câmera do seu celular, coloquei a câmera aqui. Se eu virar a câmera de cabeça para baixo, notem que o celular ajusta a imagem. Ele ajusta a imagem, tá de cabeça para baixo, mas ele ajusta. O tempo todo o nosso cérebro faz isso. O tempo todo, ininterruptamente, até nos sonhos, o cérebro faz isso. Ele ajusta essas imagens. Acreditem, gente, nós recebemos esses estímulos por causa desses batonetes lá, etc., de cabeça para baixo. O cérebro faz esse ajuste o tempo todo para aquilo ficar correto. É como se fosse uma foto torta que o cérebro vai consertar. Quando você olha para uma pessoa, quando você olha para um objeto, o tempo todo nós mexemos a cabeça, nós respiramos, fazemos estímulos, mas a imagem parece intacta. A imagem parece não se mover. A imagem continua fixa para nós. Por quê? Porque o nosso cérebro também faz esse ajuste de forma contínua. De forma contínua, embora você mova a sua cabeça o tempo todo, você pisque, ele faz a cena ficar intacta. Ele conserta, ele estabiliza a imagem para você o tempo todo. Isso é a ideia de que o cérebro não descansa, de que o cérebro faz a atualização o tempo todo. De novo, eu estou dizendo que a realidade é uma coisa, mas o nosso cérebro estabiliza essa realidade, ele faz inferência sobre ela para que ela seja construída de uma outra forma. O que eu estou dizendo basicamente a partir disso é que a nossa consciência, ou seja, a forma que nós percebemos o mundo, ela não é passiva, ela é ativa. Por quê? Porque o mundo é a realidade, é o objeto, é o que existe. Mas nós não recebemos isso exatamente como ele existe.
Nós trazemos isso, fazemos uma construção e então temos a nossa imagem. Por isso que eu sempre digo que uma cena de uma pessoa tratando alguém com carinho, eu dei muito esse exemplo aqui, né, do Isaac me dizendo eu te amo. Para algumas pessoas aquilo vai ser lindo, porque o modelo preditivo dela fala que aquilo é lindo, aquilo é benéfico. Mas para o Eduardo aquilo doeu, porque se fosse outras pessoas, todas as pessoas veriam a mesma cena. Mas o meu cérebro faria uma inferência naquela cena, naquele ato de eu te amo, como negativo. E para as outras pessoas, o cérebro faria uma inferência que aquilo é positivo. Então, o meu modelo preditivo disse que aquilo é ruim. Quando o cérebro fez uma inferência, ele disse, ameaça, isso é ruim. Por isso que gera desconforto. Por isso que gera sofrimento. Porque o cérebro entendeu que o meu modelo preditivo ensinou para mim que aquilo não era bom, que aquilo era desconhecido, que aquilo não iria dar certo, seria uma possível ameaça. Entende? De novo, inferência. Ele pega é a mesma cena, é o mesmo eu te amo para qualquer pessoa. Mas o modelo preditivo de cada pessoa vai interpretar aquela cena de uma outra forma e vai levar isso para o cérebro. Isso é bom, isso é ruim, isso é neutro, etc. Então, a nossa consciência, aquilo que nós percebemos do mundo, não é passivo, ele é ativo. Nós fazemos inferência o tempo todo sobre essa realidade. O que eu estou dizendo é que sentir é prever. Nós estamos prevendo aquilo. Estou prevendo o eu te amo. É bom ou é ruim? É desconhecido ou já é conhecido? Então, quando eu sinto alguma coisa, significa que eu estou prevendo aquilo. Estou fazendo uma predição sobre aquilo. Tá? Não é só receber o estímulo, não. Eu estou prevendo o estímulo. Eu estou prevendo o acontecimento. Eu estou prevendo que eu te amo vai ser ruim. Por quê? Porque é novo, aquilo é desconhecido. Aconteceu algo ruim? Não, não aconteceu. Erro de modelo preditivo. Gera desconforto, gera sofrimento. Então, a mente, ela não é uma janela que a gente está vendo a realidade, vi a realidade. Não, a mente, ela é o projetor. A gente vê a realidade e a gente projeta nesse todo da realidade o nosso modelo preditivo. Projetamos o nosso percurso, a nossa subjetividade, as nossas experiências. Por isso que eu falei que ali, naquela cena da Gestalt que eu falei, algumas pessoas projetaram um vaso, outras pessoas projetaram um rosto, um triângulo, 3 círculos. Cada um projeta de acordo com o seu modelo preditivo.